praticamente, a gente vai encerrar a nossa série, Ouse Ter Esperança. E como a gente concluiu o livro do Apocalipse na semana passada, hoje a gente vai falar de uma maneira mais temática, embora a gente vai fazer isso analisando um texto. Então, eu convido você para a gente revisitar um texto que é muito caro para o nosso coração, que é Ezequiel 37. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá. Ezequiel 37. Versículo 1. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Ezequiel 37, versículo 1. Até o versículo 14. Então diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 37, 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas, a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, tua palavra é um presente que o Senhor deu para nós. E nós somos gratos ao Senhor por essa revelação. A melhor revelação que nós poderíamos receber, a maior revelação do Senhor. Uma revelação tão especial, Senhor Deus, para a nossa vida, porque a tua palavra, ela nos lê. A tua palavra, ela mostra o Senhor, e quando a gente vê o Senhor, ela lê a nossa vida. Ninguém tem esse poder, Senhor, de onisciência, de revelação, de mostrar a gente para a gente mesmo. Por isso que oramos por nós, pedindo um coração quebrantado. Nós não podemos quebrantar o nosso coração, nós não podemos produzir isso em nós, mas é o Senhor que tem as chaves do nosso coração e sabe nos desarmar diante do Senhor mesmo. Torna-nos vulneráveis a Ti, Senhor. Torna-nos abertos ao Senhor. Produz interior aberto para Ti. Produz em nós, ó Deus, um coração vulnerável ao Senhor. Nós somos
vulneráveis a tantas coisas, Deus. Somos tão vulneráveis a coisas que te agridem, que nos afastam de ti. E nós pedimos ao Senhor hoje uma vulnerabilidade maior. Nós pedimos ao Senhor hoje uma vulnerabilidade maior que se sobreponha àquelas coisas que nós já conhecemos e conhecemos bem. Dá-nos essa experiência nesta manhã, neste dia, nesta semana, de descobrirmos no Senhor uma vulnerabilidade maior. De termos com o Senhor, ó Deus, a experiência, Senhor Deus, de passarmos, ó Deus, pela administração do Senhor sobre nós, a direção do Teu Espírito na nossa vontade, a direção do Teu Espírito, ó Deus, nas nossas entranhas, no cerne do nosso ser, da nossa vida, lá onde tudo brota, Senhor Deus, lá de onde saem palavras e ações no nosso coração, Senhor, que nessa raiz esteja a palavra e o Espírito Santo. Desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Ensina-nos a andar no caminho. Deus, que a Tua voz encerre a nossa vida. Que a Tua palavra, Senhor Deus, pastoreie os nossos corações. E que o Senhor nos traga para perto de Ti e nos coloque em Teus braços, pastor amado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O profeta Ezequiel, o livro dele é uma série de profecias que Deus deu para o povo, lá no Antigo Testamento. E essa que nós vemos aqui no capítulo 37, especificamente, é uma profecia, uma visão que ele teve, que mostra um momento na história do povo de Israel, quando eles... Vamos lembrar que Deus os libertou do Egito, eles peregrinaram no deserto, Deus colocou na terra, eles tomaram posse daquele lugar, e aí eles foram se estabelecendo conforme Deus tinha projetado isso, sob o comando de Josué, e depois no período dos juízes. Deus levantou reis, uma monarquia governada por ele, maior expressão foi Davi. O povo foi abandonando a aliança, abandonando a lei do Senhor, o coração foi cedendo às próprias vulnerabilidades, eles foram colocando outros deuses para dentro, e a partir do momento em que eles trocaram o Deus da aliança por outras coisas, outros deuses, eles mesmos ficaram vulneráveis à destruição. Não é que Deus castiga, Deus trata conforme o nosso próprio procedimento. E aí, incoerentemente, um povo que era escravo e foi posto livremente na terra, é invadido. Jerusalém, que foi a capital daquele governo, um lugar da presença de Deus, agora foi invadida, saqueada, o rei foi tirado do poder, o povo foi levado cativo e estavam presos em terra estranha, novamente. Estavam cativos em outra região, e quando o povo de Deus viu a queda de Jerusalém, a destruição da cidade, do templo e dos muros, e estavam lá em outra terra, sem o governo, essa sensação, essa experiência de destruição, trouxe esse diagnóstico para o povo. Nós estamos destruídos, nossa vida está destruída, a cidade está destruída, os muros da cidade estão destruídos, a cidade está vulnerável ao ataque, a presença de Deus, ela não é mais como era na inauguração do templo, e aquilo que eles estavam vendo no ambiente, no espaço da cidade, reverberava ou era uma realidade do coração do povo. Se a cidade estava destruída e em ruínas, o coração do povo também estava assim. E olha que coisa interessante, a imagem é forte, né? Uma montoeira de ossos num vale. Vale é um lugar, geograficamente falando, é um lugar de vulnerabilidade para ataque. Por exemplo, lembra da experiência do pastoreio, do Salmo 23? O inimigo, o lobo, ficava nas alturas, olhando o rebanho vulnerável lá nos vales. Então, naquele buraco ali, buraco não sei falar, mas é naquela depressão, muito obrigado.
Naquela depressão, lá estava um rebanho vulnerável ao ataque dos lobos. E agora a visão não é numa perspectiva pastoral, agropastoril, mas é numa perspectiva de ossos que foram sepultados. É a vida que está ali abandonada. O que sobrou da vida foram só os ossos que não vão se decompor tão facilmente, nem sei se decompõem ou quanto tempo leva para se decompor. Mas indica que a vida passou. Então, o que aconteceu na cidade refletiu na vida. A queda de Jerusalém, a destruição da cidade, representou a queda do povo e uma vida destruída. Por que o povo chegou a essa realidade? Porque onde é que eles pisaram na bola? Eles pisaram na bola na questão da responsabilidade humana. Deus é soberano, mas Ele nos quer responsáveis. Responsáveis no sentido de comprometidos com as coisas dEle. E isso serve para você, isso serve para mim. Deus é soberano, Ele que garante salvação, Ele que vem a nós, Ele que nos criou, nós caímos, mas Ele que vem a nós para nos chamar para a redenção. Nesse momento da história, era uma promessa de redenção. Jesus ainda não tinha vindo, Deus está usando peças para apontar para a verdadeira redenção que é Cristo Jesus. E cabia ao povo voltar-se para essa ação soberana de Deus e se comprometer. E aí é que entra a responsabilidade humana. Qual foi o problema deles? Eles abandonaram a voz de Deus. E se eles abandonaram a voz de Deus, eles abandonaram o relacionamento com o Deus da palavra. Abandonar a palavra e abandonar o relacionamento com o Deus da palavra. O resultado disso não é castigo, mas o resultado de quando a gente abandona a voz de Deus e não prioriza o relacionamento com Ele, lembre-se disso. Lembre-se disso. Tudo na vida de um crente sai do relacionamento com Deus. O que alimenta a sua vida na horizontalidade é a verticalidade. Já disse isso aqui, e a gente precisa decorar isso. Se as coisas aqui estão dando creque, não tente arrumar isso sem antes voltar para o relacionamento com Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. O que destruiu esse relacionamento? Pecado. O pecado fez um abismo entre Deus e você. Entre Deus e a minha vida. Mas graças a Deus, por isso que o cristianismo não é religião, Ele veio a nós. E Ele ofertou misericordiosa, graciosamente, amorosamente, bondosamente esse relacionamento. E é nesse relacionamento com Deus, é Ele que nutre as nossas relações na vida, no trabalho, é do relacionamento. Então, quando a gente percebe problemas aqui, a gente precisa encontrar o caminho do altar. A gente precisa encontrar o caminho do altar. E é aqui que entra a responsabilidade humana, gente. Deus nos deu razão. Você é inteligente, você pensa, você fala. Ainda que não fale, não articule a palavra, em algum caso, mas você tem razão. Deus te proveu, Deus te equipou com isso. Você não é um animal irracional, você tem razão. Deus, a lógica da fé é inteligível para você. Você entende a palavra. Lógico que você precisa de iluminação do Espírito, mas você não é um robô. Você está aqui porque você entendeu Deus conforme Ele se revelou para você. A gente está aqui porque nós não estamos aqui forçosamente ou por outra razão que não seja a beleza do Deus da palavra, desse Deus criador e redentor. E é nisso que está a responsabilidade humana. Então, quando a gente olha para a história do povo, Jerusalém saqueada, o povo levou cativo, isso mostra a falta de zelo para com a responsabilidade humana no relacionamento com Deus. Eles não priorizaram o relacionamento com Deus, ponto. E o resultado disso ficaram vulneráveis ao ataque. E Deus permite. Deus permite para que a gente perceba que a gente precisa zelar e vigiar o nosso relacionamento com Ele. E quando a gente
não prioriza o relacionamento com Deus, as nossas perversidades aparecem. Eu orei isso aqui agora, antes da gente começar a meditação na palavra. A gente tem vulnerabilidades e nós vamos ter, e está tudo bem assim, tudo sob comando e governo do Espírito de Deus. Quando a gente prioriza o relacionamento com Deus, a gente fala, Deus, eu tenho paixões bestiais presentes na carne, e todos nós temos. Mas a coisa mais bonita do Evangelho é que a gente descobre uma vulnerabilidade maior para Deus. Fala, Deus, eu gosto de coisas bizarras, mas nada me satisfaz mais. É muito bom quando Deus ele invade a nossa vida e a gente percebe, meu Deus, que vulnerabilidade maior e mais gostosa. Ser vulnerável à tua voz. É muito ruim quando você fica vulnerável a coisas, às emoções, às circunstâncias, e a gente perde o controle da gente mesmo e a gente não consegue se controlar. Mas é tão bom quando Deus nos domina. É tão bom quando Deus invade o tempo e o espaço e fala, deixa eu mostrar meu poder soberano, e a gente diz, o Senhor me governou. Irmãos, hoje é o último dia da gente para a gente fechar essa série. E talvez você esteja aqui como a gente acabou de ler. O povo olhava a destruição de Jerusalém, muros e cidade, muros e templo, em ruínas, e a expressão deles era uma só. Os nossos ossos estão secos e nós perdemos a esperança. E não tem problema, se você só vai dizer assim, meu Deus, eu nem vou... Talvez você olhe para o infinito, se você não quiser... Seu olhar fala, né? Então você fala, meu Deus, nem vou olhar para o pastor agora, porque eu vou falar para ele que depois de um ano inteiro de esperança, eu ainda estou aqui, ela continua perdida. Tudo bem, tem coisas na minha vida que eu também olho e falo, Senhor, perdi a esperança. Tem coisas que a gente olha em momentos de exaustão, em que a gente vê as ruínas, e a gente olha e diz, eu estou assim, isso aqui me define. Eu perdi a esperança, fui exterminado. Mesmo depois de um ano inteiro meditando sobre ouse ter esperança. Mas ainda que a gente não tenha intelecto para alcançar meio palmo diante dos nossos olhos, e a nossa fé esteja nesse sentido diante de nós como uma fé muito pequenininha, ainda bem que a sua pouca fé e a nossa visão de meio palmo diante dos nossos olhos, ela não conclui nada, porque quem dá a palavra final é o Senhor. Era assim que esse povo estava, olhando a ruína da cidade e dizendo, bom, é uma imagem do que está aqui dentro. Pereceu a esperança. Nós estamos exterminados. A única coisa que resta é vida biológica. Deus podia ter levado tudo, né? Podia ter destruído a cidade, poderia ser um pensamento poético aqui do povo. O Senhor podia ter destruído a cidade e levado a gente. O duro é continuar a vida biológica, olhando ruínas, e o nosso coração com essa vida sufocada. A gente está sepultado, a gente está exterminado. Mas, graciosamente, delicadamente, firmemente, firme e delicadamente, amorosamente, bondosamente, graciosamente, misericordiosamente, Deus intervém no tempo e no espaço. E levanta um profeta que vai falar para vidas destruídas, um profeta que vai ter uma visão de restauração no meio de uma destruição sem igual na história daquele povo. E essa imagem, essa palavra de Deus, tecnicamente falando, isso aqui é um oráculo. Oráculo é a mensagem de um profeta no Antigo Testamento. Esse oráculo, essa visão está preservada. Então, vamos pensar e nos permitir nos vermos nesse texto. Se permita essa experiência. Deus, eu quero me ver nesse texto aqui. Eu quero me ver nesse texto. Então vamos olhar essa sequidão. Primeiro esse diagnóstico. A queda de Jerusalém espalhou o povo de Deus, o cativeiro babilônico, os cativeiros. Teve um assírio e depois o babilônico, e um deles espalhou o povo de Deus. Então aquilo que era uma configuração nacional, agora eles olham e falam, desconfigurou a nação, cidade destruída, nós nos perdemos a nossa identidade. O povo de Deus está espalhado. E a gente está abatido. É muito ruim quando você crê em Deus e sabe que você está abatido. A palavra, talvez, que defina isso é uma nação morta.
é nação, mas está morto. Entende isso? Esse é um diagnóstico. Essa sequidão aqui é que é um osso. Por que é osso sequíssimo? Tá? A gente leu no texto. É porque não é aquela coisa que morreu e ainda está em decomposição um pouquinho de carne. Sabe quando ele já secou mesmo, já decompôs tudo? Não tem nem um sanguinho, sei lá como é. Não tem nem um fiaspinho, não uma fibrinha muscular, não tem nada. Já, assim, não tem de onde brotar. Virou osso mesmo. É uma nação morta, é uma vida sepultada. Então, a esperança acabou. Eu queria pegar essa sequidão aqui e fazer uma brincadeira exegética aqui, com muita liberdade, porque eu estou em casa. Problema na internet, mas tudo bem. Depois a gente edita essa parte. Eu queria pegar as cartas, as 7 igrejas, lembra? E lembra que das 7, 5 tem problemas? E eu queria trazer esses problemas, fazer um revival aqui, só colocando os problemas das 5 como expressão dessa sequidão. Lembra da carta à igreja de Éfeso? Qual era? Olha, firme na palavra, mas não perdeu a amabilidade. Isso é sequidão. Isso é perder a esperança. Então, assim, eles eram bons na ortodoxia. Ortodoxia é uma palavra para a teologia para dizer que você crê direito. Orto é reto, né? Você crê direitinho. Você pensa biblicamente. Você é bom na palavra. Bom na palavra não, mas você não tem problema no que você crê. Mas o seu amor esfriou. Isso é vida seca, gente. Lembra do Graciliano Ramos? É vida seca. Vida seca. Aí a gente vai para outra igreja, lembra da doutrina de Balaão? Problema dos nicolaítas e doutrina de Balaão. É aquela igreja que não tinha discernimento, perdeu o discernimento e a disciplina para dizer, vai dar problema, arranca e joga fora. Não, sabe aquela coisa assim, não, em alguma medida é tranquilo, é de boa, não, calma, a hora que estourar a gente arruma. E faltou discernimento e a disciplina para saber que aquilo que precisava ser resistido e até mesmo, isso tem que arrancar. Ossos secos, é isso aí. Quando você fala, está tudo bem no que eu creio, mas eu perdi a amabilidade. Ou não, eu creio bem, mas eu me sucumbi à doutrina de Balaão. Eu não fui preciso no ponto que eu tinha que ter resistido. E aí, a gente sempre se baseia no outro, mas o irmão pode. Mas a liberdade que ele tem, a liberdade que Deus deu para ele está muito atrelada à história de vida dele. Os outros podem, mas você não. E por amor a Jesus, você tem que ser firme em alguns pontos de dizer, isso aqui eu vou resistir. É lógico que a gente não tem esse poder. É lógico que a gente não resiste nada. Mas no poder do Espírito, e aí que a gente precisa pensar que uma vida avivada é uma vida com a palavra, na palavra com o Espírito, para a gente dizer, isso daqui, nesse ponto, isso é uma visão exata. Gente, santidade não é ser uma pessoa assim, é santinho de Jesus. Santinho é esperto. Santinho é inteligente. Santinho é aquele que diz, olha, mundo, eu já te entendi. E aí é o seguinte, isso daqui é não. Não é aquela inocência, é Daniel na Babilônia. Então é o seguinte, eu não vou participar do vinho espumante do rei. Não vou participar. Nada contra o problema do vinho. O ponto ali é que podia ser qualquer outra coisa. Podia ser, sei lá, o que podia ser. Sabia o ponto, aqui eu vou resistir. Eu não vou participar. Por quê? Porque santidade te dá esperteza. Santidade é discernimento. Santidade é sacar as coisas. E sacar para quê? Porque não é uma questão de inteligência. É uma questão de direção do Espírito com a palavra. Para dizer, isso não. Então, eu queria que você fosse pensando aí se você está seco. E se eu estou seco. Outra coisa que a gente viu na carta às 7 igrejas. Lembra da outra igreja que tinha paz de cemitério? É horrível, né? Paz de cemitério. Momento cultural. Procura na internet, agora não, mas na semana, um conto chamado Venha Ver o Pôr do Sol. Ele ilustra muito bem o que é uma paz de cemitério. Lígia Fagundes Telles fala, é bizarro. Fala, que bonitinho esse conto, você vai ver como acaba. Você fala, meu Deus, é paz de cemitério. Paz de cemitério é o que aquela igreja tinha. Ela não é uma igreja viva.
faz tudo, mas está morta. A vida segue, mas é morto. Isso daqui mostra para a gente que o que é uma vida seca. A vida segue, mas ela não é regida pela vida espiritual. Gente, é muito triste. E isso não pode ser um peso para nós. Perecer a esperança da vida eterna, é isso. A minha vida segue, mas ela não roda a partir da minha vida espiritual. Quando eu falo vida espiritual, é a partir do relacionamento com Deus. Eu não sou diligente. Aquele povo não era mais diligente no relacionamento com Deus. Eu não sei se você está assim, já ficou assim, ou prepare-se, porque pode ser que isso aconteça na sua vida cristã. As ações, elas são feitas, esse é o diagnóstico de uma vida sequíssima. As coisas acontecem, mas elas são feitas não a partir das convicções. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a Márcia, lá no nosso encontro. Não é a nossa Márcia, mas é outra Márcia. E ela disse uma coisa, que chegou um momento na vida e no ministério dela que ela disse, olha, pastor, não era eu, era outro pastor. Ela disse, eu não posso fazer isso porque eu não consigo fazer uma coisa sem convicção. Quando eu faço uma coisa, é a partir das convicções bíblicas. Eu achei aquilo tão bonito. Falei, Deus, o sermão estava pronto, mas eu revisitei. Então, eu dou crédito para a Márcia e coloco isso daqui. Uma vida seca é quando você faz as coisas, mas você fala, Deus, as minhas convicções não regem mais nada. É muito triste. Levantar as mãos e cantar. Ou a gente tem as práticas da vida cristã, mas isso não brotar a partir do fervor da convicção. Lembre-se, a vida cristã ela tem 3 pilares, irmãos. Doutrina, experiência e prática. Doutrina é Bíblia. Experiência é a vivência com a palavra, conforme a agenda do Espírito. E prática é a prática da palavra. Não dá para ter prática sem conhecimento. Conhecimento sem prática. E só conhecimento e prática sem a experiência, conforme a agenda que Deus proporciona, e essa experiência precisa ser buscada. Buscada. Você precisa perseguir isso em oração. O que é uma vida seca? É aquele que conhece a palavra, mas não tem força para praticar a palavra. Não tem força para praticar a palavra. A prática da palavra, irmãos, não é uma coisa exaustiva. É uma coisa que flui no louvor, na adoração. É aquela coisa que você diz, Deus, eu quero orar. É aquela coisa, ou às vezes a gente não quer orar, mas é a experiência de praticar o que a palavra diz. Deus, eu estou com uma vontade de odiar, mas eu quero aprender a amar. Você se coloca sob observação do Evangelho. Você tem input do Espírito para dizer, não, eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Eu não vou chancelar a minha vida. Eu vou permitir que o conhecimento bíblico, como a gente está tendo, por exemplo, no momento da pregação, ou no pequeno grupo, ou no estudo bíblico, ou numa leitura particular, na leitura de um livro, na escuta de um podcast, quando você assiste um uma pílula de vídeo, qualquer coisa que vem aí, tudo bem. Você fala, Deus, eu estou aprendendo a palavra, mas eu quero que isso tudo seja usado pelo Senhor para que os pilares da vida cristã estejam em equilíbrio, doutrina, experiência e prática. Quando a gente está com a vida seca, a gente até reconhece o erro. O irmão e o pastor não precisam exortar, nem você precisa, às vezes, enxergar isso na palavra. Mas não basta, a gente reconhece o erro, mas perde a esperança. Eu sou um errado mesmo. E aí a gente nivela, pelo menos confissão eu faço. Meu irmão, não. Cris, não. Não adianta reconhecer o erro, irmãos. Deus tem poder para fazer a graça dele superabundar na sua vida. Então, se você está seco, se eu estou seco, em alguma área da nossa vida, e essa palavra te define, a expressão daquele povo, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Lembre-se que Deus invade o tempo e o espaço com a palavra dele para dizer, eu vou mudar essa história. O segundo ponto
Então, tudo bem com esse diagnóstico da sequidão. O segundo ponto é que Deus faz uma promessa. O povo estava destruído, Deus vem com uma promessa. E aí, meus irmãos, eu quero que a gente pense que no processo de restauração, Deus tem o poder para já chegar lá e plim, chablim, né? Lembra de um programa que tinha um cara falava chablim? Fazer um chablim lá e o negócio já mudou. Deus não. Deus promete, mas não realiza de cara. Ele pode realizar, mas primeiro ele dá a promessa. E aí eu quero que você pense o que é que você faz com as promessas quando você só tem a palavra e a realidade é outra. Deus chegou aqui, ele cumpriu a promessa num tempo e na agenda dele. Até a realidade e a promessa, o povo tinha que andar com aquilo que Deus falou. Mas a promessa não é pouca coisa, não. A promessa não traz a realidade naquele momento, mas ela alegra o nosso coração. E quando Deus deu a promessa, aí veio a palavra do Ezequiel, como a gente leu, Deus estava dizendo o quê? Eu vou restaurar, vou transformar toda essa realidade e vocês vão virar um exército de guerreiros vivos. Chega a ser irônico, você olhar uma montoeira de ossos, Deus dizendo, vou transformar num exército de guerreiros vivos. Chega a ser irônico. E aí, a coisa mais interessante é que Deus não apenas dá a promessa, mas pergunta para Ezequiel, e aí? A galera vai viver de novo? E aí, nesse momento da promessa, eu estou rindo aqui, mas assim, porque eu fico envolvido com o texto, porque é demais a palavra. E eu queria que a gente pensasse, que tome para si esta pergunta. Igreja Batista, Fonte Sicar, Cristiano Camilo Lopes, fulano, por um acaso, diante da visão que você tem, diante dos seus olhos, Deus pergunta para mim e para você, esses ossos poderão reviver? Aí eu nomeei, a partir de mim, desculpa a vulnerabilidade, e eu expondo a minha podridão aqui, a resposta de Ezequiel é, tu sabes, essa é a resposta crente, que aponta para a perfeição do filho. Mas às vezes eu digo a vocês que eu diria assim a Deus, em algumas situações, esquece, Deus já era. Ou eu diria para ele, Deus é assim mesmo, né? Já nivelei por baixo. Ou então eu diria em alguns outros momentos, a essa altura? Agora? Agora já passou. Tempo perdido. O que mais? Vou facultar o microfone. O que é que você diria aí? E tudo bem se a gente começar com a nossa não resposta, ou a resposta fora do padrão de Ezequiel. Talvez você esteja aqui dizendo assim, tudo bem, Deus tem o poder e o direito de dar promessas, mas eu não consigo nem responder a promessa que ele dá, como Ezequiel. Então, volta 2 casas. Voltemos 2 casas, volte 10 casas. E digamos a ele, Senhor, eu preciso aprender a responder a promessa que o Senhor fez. Irmãos, Deus dá a promessa porque a promessa prepara a gente para receber a agenda. Deus, eu sei que pragmaticamente a gente quer ver a cena pronta. Eu quero ver muro de novo e o templo reinaugurado. Mas Deus pode fazer isso. Mas Ele vem hoje para você e pergunta para mim e para você, filho do homem, tira o filho do homem, essa palavra não é para a gente, esse termo não é para nós. Será que esses ossos podem reviver? E a resposta de Ezequiel, Senhor, tu sabes. E ele disse, profetize. Então, que hoje a gente possa chegar para Deus e dizer a Ele, diante das promessas que Ele nos tem dado na palavra, Senhor, me ajuda a dizer, Senhor, tu sabes. O Senhor, tu sabes, é uma resposta de sujeição. É uma resposta de um cara humilhado que diz, Deus, eu não tenho poder e estrutura, ninguém tem, mas se o Senhor fizer, olha, eu queria que o Senhor fizesse. A essa altura do campeonato, ou mesmo, Senhor, esquece, já era, ou é assim mesmo, ou a essa altura, eu queria trocar tudo isso por, Senhor, o Senhor sabe. E aí vem o caminho da mudança. E nesse caminho da mudança a gente tem dois
caminhos oficiais. O primeiro deles é profetize. Profetizar aqui, gente, é a palavra. É a palavra de Deus. Como está o teu relacionamento com Deus pela palavra? E aí eu quero dizer uma coisa para você, essa frase não é de um autor, mas é um princípio que toda a vida, todo o universo teológico já deu. Convicção sustenta a emoção. Guarde isso. Convicção sustenta a emoção. Por isso que não tem avivamento sem fortalecimento bíblico. E aí a gente precisa pensar o que é o relacionamento com a palavra. Relacionamento com a palavra é você conhecer a palavra, faz parte da experiência de vida cristã, doutrina. Agora, para quê? Para quê? Não é só informação. E, infelizmente, de 20, 30 anos para cá, com tecnologia de informação, a gente está muito bem informado de Bíblia. Mas isso não significa convicção. Triste, não deveria ser assim. Cada um precisa vigiar seu coração hoje. O quanto você conhece da palavra, você tem que permitir buscar na experiência que o teu conhecimento bíblico te leve para um relacionamento com Deus da palavra. Não basta só saber Bíblia. Eu não estou dizendo que não é para saber Bíblia, e isso é pouco. Não, saber Bíblia é muita coisa, e esse é o nosso alvo. Agora, para que saber Bíblia? Ter convicções não é para ficar no debate teológico. Há momentos para isso. A gente precisa zelar pela verdade, defender a palavra diante das ameaças. Mas, sobretudo, ou não menos, a gente entender que o conhecimento bíblico ele é fundamental para pautar o nosso relacionamento com Deus da palavra. Porque, senão, seu relacionamento com Deus é com base na sua imaginação. E a nossa imaginação é perigosa. Eu imagino Deus assim, porque eu tive um pai desse jeito, eu imagino, não, já assassina, não joga esse negócio fora aí não, meu irmão. Se o seu pai foi bom, se o seu pai foi ruim, quem vai mostrar um pai abençoado é a revelação que ele fez, bíblica. Se há pontos na realidade que convergem, glória a Deus por isso, mas a gente precisa ter essa experiência de se desarmar, se descolar da gente mesmo e deixar a Bíblia formar a gente. Para quê? Para que a gente persiga em oração buscando a experiência. Então, quando Deus manda o profeta, vou fazer redundância, profetizar, é porque era a responsabilidade dele. Põe a palavra aí. E isso é o que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Põe a palavra aí. E aí eu queria perguntar, onde é que você precisa pôr? Onde é o aí que você precisa pôr a palavra? A gente precisa dizer, está seco. E Deus vem dizendo, põe a palavra aí. Irmãos, a capacidade, avivamento é a capacidade de colocar a voz de Deus em pontos específicos da realidade. Não adianta, eu vou fazer um curso de teologia e aí eu vou aprender. Não, vai fazer um curso, pode ser um caminho. Mas a questão é colocar a palavra nessa situação. É discernimento para saber, isso daqui é coisa seca na minha vida e eu preciso pôr a palavra aqui. Eu preciso pôr a palavra aqui no meu casamento, pum. Eu preciso colocar a palavra aqui, nos meus vícios. Tum. Eu preciso colocar a palavra aqui, nas minhas emoções. Eu preciso colocar essa porção, esse ponto do evangelho aqui no meu relacionamento com Deus. A gente não pode ir embora hoje sem perseguir isso em oração. Em que áreas específicas e onde que você precisa pôr a palavra? Profetiza a palavra aí. Eu queria nomear os meus aís. Deus, você não sabe, Deus é que mostra, mas deixa Deus mostrar. Deixa Deus mostrar as áreas da tua vida que Ele precisa colocar a palavra aí. Pergunta para o irmão que caminha junto com você, que é teu irmão de oração. Irmão, onde você acha que a palavra precisa entrar na minha vida? Escuta humildemente. Deixa Ele te pastorear. Meu irmão, você vê algumas áreas da minha vida em que a palavra precisa entrar aqui? Deus colocou, a gente é corpo. Deus usa o irmão para pastorear. Pergunta para o teu cônjuge. É que é ruim ouvir isso do outro, né? Porque às vezes a gente vai reagir com resistência. Mas deixa o irmão. Ou então não é com ninguém, tua vida está quietinha, tranquilo, mas não falta a voz de Deus.
Em que áreas da tua vida você precisa profetizar a palavra? Em que áreas da tua vida, em que pontos sensíveis a palavra precisa estar lá? Não adianta, entende o que eu quero dizer? Assim, eu tenho a palavra, eu ouço a palavra, eu escuto o podcast, eu leio o livro, tudo isso é importante, irmãos. Eu estou com essa agenda, vou procurar um livro sobre isso, você tem um livro para me indicar, tem um curso bom aí, tem uma imersão que eu preciso fazer, que eu estou precisando ser restaurado nesse ponto da minha fé, vai mesmo. Mas profetizar a palavra, irmãos, é você dizer, olha, Deus, agora é a hora disso aqui se render à tua voz. Chega. É essa experiência que Deus quer propor para a gente crescer e ousar ter esperança. Põe a palavra aí. E eu queria que você eu vou orar para que o Espírito de Deus perturbe graciosamente, santamente a nossa vida, para que a gente seja inquieto, não é inquietado, pode ser inquietado? Inquietado, sei lá, trabalhado pelo Espírito de Deus, para que a gente saiba onde a palavra precisa ser posta na nossa vida. Então, para que haja a esperança, precisa ser posta a palavra. Profetize ali. Não adianta ter a informação, mas permitir que isso gere convicção. Mas não basta a palavra, ou a palavra não trabalha sozinha. Ele diz, precisa do Espírito. Depois que os ossos não eram mais ossos, cada parte estava ligada à sua parte. Tinha carne, tendão e pele, mas eles ainda não viviam, porque lhes faltava o Espírito. Eles precisavam buscar o Espírito Santo. Ele precisava entrar. E aí, irmãos, eu quero dizer literalmente, você precisa do poder do Espírito. E tocou em problema, não tocamos em problema, é bíblico. Você precisa do poder do Espírito. O poder do Espírito não é uma experiência estética. Poder de Espírito, a gente já meditou aqui, como Paulo ora pela igreja de Éfeso. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito dentro, no homem interior. É poder de Espírito aqui dentro. É poder de Espírito dobrando as nossas entranhas ao senhorio de Jesus. Só que o Espírito precisa ser buscado. E aí eu quero, encerrar pastoreando nesse pontinho para a gente aqui. Você e eu precisamos, com a palavra, buscar uma vida, o enchimento do Espírito. A gente precisa ir para casa hoje com essa oração. Espírito de Deus, eu preciso te buscar. Espírito de Deus, eu quero ser cheio. Espírito de Deus, eu preciso de poder aqui dentro. Poder do Espírito. Você precisa disso. Por quê? Porque você é fraco. E eu também sou. O reino de Deus, ainda bem. Nós não temos poder em nós, porque se a gente tiver, a gente vai ser orgulhoso. Então, a gente é fraco mesmo. Mas a gente sabe que na nossa fraqueza é o campo para a atuação do poder do Espírito. Busque o Espírito para que a palavra seja vivida. A palavra só pode ser vivida no poder do Espírito, porque senão é vida religiosa. É religiosidade. Então, meus irmãos, nesse nosso último sermão sobre ouse ter a esperança, vem Deus dizendo para nós hoje, por um acaso, será que esses ossos podem reviver? Que a gente tem a palavra de Ezequiel dizendo, o Senhor sabe. E profetize, coloque a palavra ali. Troque o discurso. Troque as ideias. Abra mão das suas ideias. Deposite teses que governam a sua vida. Deposite teses que governam a sua vida. Renuncie, só que não vai mais me governar. Eu renuncio a essas teses, porque eu quero que a minha vida, a palavra seja posta aqui. E busque o Espírito Santo de Deus, para que você viva a palavra. Se a sua vida cristã ela está desequilibrada entre conhecimento, experiência e prática, não faça nada, deixe o Espírito de Deus organizar essas coisas. Comece orando, Senhor, equilibra essas coisas. Eu estou muito focado na experiência, esqueci da palavra, esqueci de prática.
Eu só quero saber de prática. Prática na vida cristã ou prática para o mundo, na evangelização, na ação. E ação lá para o mundo, para fora. Beleza, isso é bíblico. Mas o que alimenta tudo isso é conhecimento e experiência. Você vai ficar exausto se você só ficar na prática, na ação. Ou se você fala, eu nem quero agir mais nada, chega. Eu só sei. Eu só sei, não experimento nada, agir, acabou. Ou nem é para mim, não dá. Pede para Deus equilibrar essas coisas. Ele é o seu Senhor. É Ele que põe a tua vida no prumo. Só que a gente é responsável por esse processo, é Ele que executa, mas a gente faz parte, com a consciência, com o compromisso, crendo. Amém? Vamos orar sim? Pedindo a Deus que nos coloque em pé. Não precisa ficar em pé, mas que nos coloque de pé na presença dEle. E a gente possa ser reavivado. Por acaso pode voltar a viver? Pode. Só por causa de Deus, pode. Que o Espírito de Deus que habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você ouviu a palavra da verdade, ele veio morar na sua vida. Ele mora aí, viu? E se ele mora, você é casa de Deus. E sendo casa de Deus, ele é o soberano. Ele faz o que ele quer. Então, já que ele mora aí, você é templo vivo, que você busque o Espírito Santo de Deus para que ele venha reger a sua vida com a palavra da verdade. Amém? Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque é tão bom te conhecer, Deus. É gostoso, é alimento para nosso coração, é saúde para nossa mente. É muito bom ter uma mente renovada na palavra, uma mente renovada no Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Deus, muito obrigado, porque também a gente pode ouvir a Tua voz sem peso e culpa e sem nada, Deus. É muito bom rasgar os nossos corações, o nosso interior diante do Senhor. É muito bom expor ao Senhor na liberdade que o Senhor nos dá, sem culpa nenhuma e sem remorso. Mas a gente também não quer sair daqui sem se comprometer. Deus, o Senhor mudou a história do teu povo. Eles se configuraram como um exército. Mas o profeta precisou declarar a palavra. Precisou pôr a palavra ali. O Senhor, em Jesus, nos fez profetas do Senhor. Reis, sacerdotes e profetas. E nós queremos pedir ao Senhor poder para colocar a palavra. Para profetizar a tua palavra. Aqui. Eu peço que o teu Espírito trabalhe em nós nesta manhã, de dentro para fora. Vasculha a nossa vida e mostra os lugares em que a tua palavra precisa estar. Deus não deixa a gente ir embora sem essa experiência. Mostra para cada um, mostra para mim. Mostra, Senhor Deus, para nós os lugares do nosso ser em que a tua palavra precisa estar. Ó Deus, faz isso. Tu estás no templo, nós somos o templo. É o Senhor que é o soberano sobre nós, em nós. Mostra onde a tua palavra precisa estar, Senhor. E que a gente responda humildemente, como profetas do Senhor. E a gente abra a nossa boca e a tua palavra esteja ali. Deus, a gente quer ofertar, renunciar ideias que governam a nossa vida, que não tem nada a ver com a Bíblia. A gente quer pedir ao Senhor, denunciar para nós mesmos que tem ideias conscientes e inconscientes que governam as nossas convicções, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. E a gente quer dizer, nos liberta, Senhor. Onde é o Espírito de Deus, aí é a liberdade. E a gente precisa dessa liberdade para viver Jesus. A gente quer a liberdade que o Espírito de Deus nos dá para dizer, eu estou livre de mim mesmo. Senhor, aviva-nos. Aviva-nos, Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos faça ter experiência com o Deus da palavra.
e praticarmos a palavra com alegria. De uma maneira suave, mas firme, Senhor Deus, sob a unção do Teu Espírito. E assim, Senhor, a gente ter a vida cristã normal, conhecimento de Deus na palavra, mas tendo experiência conforme o Senhor vai pondo a agenda e a gente vai entendendo e vai buscando isso. Deus, por favor, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós. Trabalhe na nossa vida. Senhor Deus, que nesta semana, nestes dias, o Senhor faça isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar um testemunho. E aí a gente ora e encerra, tá? O testemunho é um testemunho que eu já contei aqui e eu vou contar ele com um pouco mais de detalhe. Não todos, mas um pouco mais. Da primeira vez que eu contei. Sobre a necessidade de a gente buscar a experiência. Quando eu entrei no seminário, eu tinha crescido na igreja e eu sabia muito bem que eu queria a profundidade um pouco maior de conhecimento bíblico. Mas quando eu sentei na cadeira da diretora, ela falou assim, escuta, meu filho, você tem tido experiência com o Espírito Santo? Eu falei, meu Deus, lá vem essas coisas pentecostais. E eu cresci numa igreja pentecostal. Eu falei, mas que coisa interessante, eu estou aqui para estudar a palavra e ela fica perguntando de experiência. E eu estava achando que ela estava falando de experiência estética, mística, e tudo bem se for isso. Mas me intrigou aquilo. E eu disse cheio para ela, não. E ela, por que não? Eu falei, porque eu não quero. E eu disse um não orgulhoso, assim, eu não achei que é um orgulho gostoso, assim, sabe? Um orgulho... Ah, não, irmã, dá licença, sabe? Estou aqui para aprender a palavra e segue sua vida, sabe? E eu sou de Deus e Deus está comigo nessa resposta. E ela, tá bom, vamos orar. Daquele dia em diante, eu achei mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, por que ela foi perguntar se eu tinha priorizado a experiência? Eu falei, agora que Deus falou, agora você vai para o seminário e agora vem a mulher falando de experiência. E eu vivi numa igreja pentecostal em que só falava de experiência. E eu era aquela pessoa que não tinha experiência, sabe? Vem aqui que todo mundo vai ter uma experiência assim. Eu ia e falei, não vai acontecer nada. Mas não acontecia mesmo. E todos os meus amigos já tinham muitas experiências, algumas experiências padrão, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aquelas experiências padrão. E aí tem até uns métodos para... E falei, comigo já testou tudo, não funciona nada. E falei, agora vou seguir a vida assim, né? Mas me intrigou aquela pergunta. E aí a gente foi para a sala de aula, começando o primeiro semestre, numa das aulas de evangelismo pessoal. A minha turma tinha bastante gente de igrejas históricas, era uma turma grande, a minha da Mariú, no ano seguinte. E tinha muita gente de igreja histórica, e eu lembro que eu perguntava sempre para esses irmãos, a diretora perguntou se você tem tido experiência com o Espírito Santo? Não. Eu falei, não perguntou? Eu falei, não. E para você também não? Eu falei, tá bom. O que ela perguntou na entrevista? Ela perguntou alguma coisa assim. Eu falei, tá. Aí eu lembro que um dia era uma aula, o professor era congregacional, e ele fez essa pergunta. A aula não tinha nada a ver, mas ele terminou a aula com essa pergunta. Eu falei, mas de novo essa pergunta? E aí eu falei, bom, se eu sou pentecostal, não tem os tradicionais, não vão ter muito menos. Aí, para minha surpresa, eu sentava com um presbiteriano e um baptista e um filho de Calvino. O filho do Calvino, eu tenho. Aí ele falou, vem aqui falar. Eu falei, ele tem filho de experiência? Aí eu falei, e o baptista também. E o professor facultou a aula, uns 15 minutinhos finais, para esses caras falarem. Aí eu falei, fulano, você teve esse tipo de experiência? Eu ria, mas eu falei, caramba... Invejei, sabe assim? Invejei. Falei, olha... Mas tudo bem, eu ainda não conseguia juntar as coisas. Eram coisas que flutuavam diante de mim. Eu falei, não, tudo bem. É tudo coincidência. Deus não está nesse negócio, não. O meu coração ainda não se rendia a alguma agenda, assim, sabe? E aí as coisas foram avançando, até que no meio do semestre, eu não lembro qual foi o outro episódio, que aí eu falei, não, eu preciso juntar tudo isso. A pergunta, a convivência, e perceber que o Senhor transcende as denominações, e eu agradeço a Deus por ter estudado num seminário interdenominacional para ver a dinâmica do reino de Deus fora do meu gueto teológico. De ver como Deus é o Senhor da igreja, de ver como Ele opera. Isso foi muito bom.
E aí eu falei, bom, já que Deus está me humilhando, eu vou perguntar para os irmãos que eu acho que tem menos poder. Eu falei, fulano, como é que é esse negócio aí de andar no Espírito? Ah, querido, eu busco assim, assim, assim. Eu falei, ah, tá bom. E aí pro baptista? E aí, baptista? Como é que é esse negócio assim? E tinha uma irmã baptista, a Terezinha, uma baptista, nossa, minha irmã missionária, foi até nossa madrinha de casamento. E a Terezinha falava assim, umas coisas. Eu falei, mas, meu Deus, ela não é pentecostal e ela tem que falar dessas coisas do Espírito Santo, porque eu achava que o Espírito Santo estava no Pentecostais só. E aí, eu falei, Deus, eu vou começar a te buscar. O quê? Eu falei, eu não vou com método nenhum. Eu só vou ficar no teu pé para que eu cresça, não apenas no conhecimento da palavra, mas na experiência com Deus da palavra. Eu não tinha uma agenda, não tinha método, não tinha oração da vitória, não tinha nada. Eu só falava, Deus, eu quero te conhecer, mas eu não quero que o conhecimento me prive da experiência. Eu vim para cá só com base para buscar uma profundidade maior no conhecimento bíblico. E o Senhor, graciosamente, logo no início disse, ai, 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 você vai crescer no conhecimento, mas também na experiência. A experiência vai pautar o caminho, o conhecimento vai pautar o caminho da experiência e você carrega isso na prática. E eu queria compartilhar esse testemunho com vocês hoje. Pense nisso, isso é uma agenda de Deus na tua vida. Agora, isso é um absoluto da fé. Não deixa só a sua vida crescer no conhecimento. Busque a experiência. Que experiência? Não sei. Deus é soberano e livre para fazer o que Ele quiser. Não queira dar o caminho para Ele. Deus, eu estou buscando nem sei o quê, mas eu quero conhecer o Deus da palavra para que esse conhecimento paute a experiência e essas duas coisas sejam carregadas na prática. Isso é avivamento. Faça isso. Não é um método, mas eu quero dividir as minhas entranhas com vocês. Hoje, se você falar assim, você quer só conhecer? De jeito nenhum. Quer só experiência sem Bíblia? Jamais, dá até arrepio. E quer só praticar? Não, vou ficar religioso, chato e seco. O que eu faço aqui no púlpito tem que ser alimentado no altar, sozinho, no quarto. E o que é alimentado no quarto é o conhecimento bíblico. Então, deixa o Espírito de Deus governar a sua vida assim. Há muita aventura da fé para a gente vivenciar ainda. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai cumprir isso na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Por Ele, né? Neste culto. Que as verdades eternas, do que aqui foi dito, que são verdades eternas, fique gravado na nossa mente. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por tão grande salvação e por essa esperança viva. Nós estamos aqui de volta à vida. Por favor, Deus, que conhecimento bíblico sustente as emoções, que convicções sustente as emoções. As nossas emoções estão desreguladas, mas que bom que há sanidade no Senhor. Que bom que há, ó Deus, a saúde emocional em Jesus. Que bom que há fé, ela pode governar a nossa vida. Coração tão selvagem e desgovernado, Senhor. Pastoreia a nossa vida, Deus. Somos ovelhas tuas. Vem procurar. Nós não nos esquecemos dos teus mandamentos. Dá-nos experiência contigo, Senhor. Permita que todo conhecimento bíblico que o Senhor nos tem dado paute o caminho para a experiência. E conhecimento e experiência particular com o Senhor nos leve para uma prática saudável, na evangelização e na edificação do corpo. Ó Deus, faz isso. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda a nossa vida, a nossa família, neste dia, onde nós andarmos, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Nos dá força para a vida cotidiana, Deus. Nos dá força para as atividades da nossa rotina. Deus, não permita que a gente perca o sentido de propósito, mas que em casa, no trabalho, na mordomia do corpo, na vizinhança, na evangelização, nos estudos, em tudo, Senhor, e até no nada, que o Senhor não deu nada para a gente fazer, a gente possa perceber que o Senhor é o sentido e o fundamento de todas as coisas, e assim a gente seja renovado, Senhor Deus, para continuar. Que o teu Espírito sopre sobre nós. A palavra aqui no texto de Ezequiel é sopro, que ele sopre sobre nós e nos coloque de pé. Que o Senhor faça ossos secos se configurarem como um exército numeroso, cheio de vida, vivo. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém.